Vamos lá conversar então com os nossos analistas. Começo com o Caio Junqueira. Bom, Caio, você apurou que nesse momento, é importante pontuar, né? Nesse momento haveria uma tendência no Supremo a favor do presidente Bolsonaro? Conta pra gente, o que você ouviu hoje? Mona Lisa, essa é a avaliação, na verdade, da Procuradoria-Geral da República, né? Sim. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ali, interlocutores dele, me disseram que ele e seus auxiliares mais próximos mapearam as tendências de votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação ao recurso que ele deve apresentar amanhã, nessa quinta-feira, para tentar derrubar essa decisão da ministra Rosa Weber. O Aras mesmo disse a interlocutores que conversou com muitos ministros do Supremo hoje e a sua conclusão foi de que há maioria a favor dele. Ele tem dito que uma decisão contra a Procuradoria-Geral da República, nesse caso, seria contrariar décadas de jurisprudência da Corte, que a jurisprudência, ele teria usado essa expressão ao interlocutor, a jurisprudência cinquentenária do Supremo merece cuidado e que, apesar de haver um ou outro julgado em sentido contrário, que há um conjunto de decisões reiteradas pelo tribunal a seu favor nesse caso. Inclusive, seus auxiliares buscaram decisões recentes contrárias à tese da ministra Rosa Weber, que devem sustentar, inclusive, esse recurso de amanhã. Uma delas, por exemplo, de 2015, do ex-ministro César Peluso, outras mais recentes do Dias Toffoli, de 2020, e até do presidente do Supremo, Luiz Fux, também de 2020. Todas elas no sentido de impedir, vedar, que o Judiciário obrigue o Ministério Público a apresentar a ação penal. Bom, bati lá, evidentemente, no Supremo Tribunal Federal, porque essa é uma leitura da Procuradoria-Geral da República, né? Então, bati lá no Supremo Tribunal Federal. Qual que é a leitura lá? De que a decisão da Rosa Weber é controversa, mas não é possível falar em isolamento da ministra, né? A apuração ali da Procuradoria-Geral da República não fala em isolamento, fala numa maioria contra ela. No Supremo Tribunal diz que a decisão dela é controversa, mas que ela não está isolada, que há possibilidade, inclusive, de um cenário a favor dela, embora muito apertado. Mona Lisa. Ótimo, Caio. Conversar mais então com todo mundo juntinho, Renata e Leandro. Renata, agora há pouquinho a Juliana lembrava, né, essa história toda. Sim, eu sempre gosto de trazer o fio da meada ou aqueles detalhes que revelam alguns momentos importantes das histórias que, diante da fartura de detalhes, muitas vezes a gente deixa passar. Mas nesse caso, a gente está falando então de uma visita num fim de semana do deputado Luiz Miranda, do irmão dele, no Palácio da Alvorada, para o presidente Bolsonaro, ou seja, na casa do presidente da República, num fim de semana, onde lá, então, eles teriam relatado o que estaria acontecendo. Isso, por si só, já é o começo dessa história que aí veio se desdobrando, mas sim, o relato foi farto, foi feito num fim de semana e aí o presidente teria delegado para Pazuello a atribuição de apurar o conteúdo dessa denúncia. Acho importante lembrar, Renata. Sim, é todo um episódio que ganhou ainda mais relevância por conta da CPI da pandemia, né? Sim. Esse assunto ganhou bastante destaque, durante um tempo ocupou ali os trabalhos da comissão. O deputado Luiz Miranda, que chegou a depor também a CPI, relatou exatamente isso em uma série de entrevistas, reiterou essas afirmações na comissão parlamentar de inquérito, que foi até o presidente Jair Bolsonaro com o irmão dele, que é servidor e atuava no Ministério da Saúde na época em que isso aconteceu, e relatou que o irmão dele entendia como uma pressão atípica para que esse caso da Covaxin andasse. Falaram de todas as suspeitas e, segundo o deputado, na ocasião, Bolsonaro disse que daria, sim, andamento, que olharia o caso, mas o que aconteceu foi que a história meio que parou em Pazuello. Então, Pazuello teria sido acionado, olhou lá dentro, viu que não tinha nada e assim terminou a história. O que chama atenção na decisão da ministra Rosa Weber é que ela toma o cuidado, Mona, de se antecipar a afirmações de que ela estaria passando por cima de algo que caberia à Procuradoria-Geral da República. E ela argumenta que não se trata de levar a PGR para um lado ou para o outro, dizer como a PGR tem de agir, mas que o argumento posto
pela Procuradoria-Geral da República de que é o presidente tudo bem não fazer nada, não poderia prosperar. Ela fala, né, que o presidente da República não assiste, vou até pegar, essa frase é muito clara. Ao presidente da República não assiste a prerrogativa da inércia nem o direito à letargia, senão o poder, dever de acionar os mecanismos de controle interno legalmente previstos. E ela fala que o presidente tem o dever, então, de acionar quando a ele é relatado algum tipo de irregularidade, tanto para cessar essa prática, quanto para tomar providências diante dos efeitos de algo que ocorreu. Por que eu destaco isso? Porque ela já toma ali o cuidado de dizer, olha, não interessa se é algo que está acontecendo ou se é algo que já aconteceu. No momento em que o presidente da República toma conhecimento, ele tem o dever de agir. E ela ainda faz uma ponderação sobre o que seriam as possíveis consequências de acolher um tipo de manifestação como essa da PGR, de que olha, não, o presidente poderia nada fazer. Ou seja, ela fala sobre as repercussões possíveis. Então, essa decisão da ministra Rosa Weber, ela claro, tem todas as implicações jurídicas, né? Ela chegou ali a pensar alguns precedentes, mas não é algo que vai merecer um debate dos demais ministros, mas já mostra um alentado, uma preocupação muito alentada da ministra em aparar arestas e não deixar muitas pontas soltas. Ótimo, Renata. Leandro, fecha para a gente também lembrando, né, as diversas críticas que são apontadas muitas vezes para o procurador em relação aí aos desdobramentos, né, de investigações importantes. Mona, queria só trazer 2 pontos, né? O primeiro deles é de que essa decisão da ministra Rosa Weber vem menos de uma semana após a ministra Carmen Lúcia dar uma decisão também cobrando manifestações mais efetivas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Estou falando aqui do caso envolvendo o Ministério da Educação, em que ela deu 15 dias para Augusto Aras dar algum tipo de direcionamento, né, na investigação, e acabou que ele acabou pedindo um inquérito também para investigar aquela questão envolvendo o Ministério da Educação e aqueles 2 pastores que culminou na saída do ministro Milton Ribeiro, tudo que a gente noticiou essa semana e na semana passada. Agora vem essa decisão da ministra Rosa Weber e tem outro ponto da decisão que eu queria destacar, que é o seguinte: a ministra diz ali, ela não faz juízo de valor, ela não chega a uma conclusão se é possível ou não dizer agora que o presidente Jair Bolsonaro prevaricou nesse caso da Covaxin. O que ela diz é que a Procuradoria-Geral da República não deu elementos suficientes para que ela fizesse esse juízo de valor. Por isso que ela dá essa decisão direcionada ao Procurador-Geral da República. E, Mona, sobre o caso da Covaxin, eu sei que você gosta de fazer sempre essa linha do tempo, é importante a gente destacar que é um caso que remonta a uma compra anunciada pelo governo federal em fevereiro de 2021, numa época em que a vacinação no Brasil estava muito atrasada, estava lenta, né? A gente estava vivendo com falta de imunizantes. A Covaxin surgiu como uma esperança, 20 milhões de doses que chegariam rapidamente da Índia. Havia uma previsão que elas chegassem aqui até maio, só que aí a CPI da pandemia desfiou todos os problemas dessa compra, com pressão política e de uma compra que jamais foi dada uma garantia efetiva de que o Brasil receberia essas doses. O processo de compra acabou sendo suspenso, o contrato se tornou invalidado e no final do ano passado a gente viu a Polícia Federal fazer operações na Precisa Medicamentos, que era a empresa que intermediava aí, a compra dessa vacina pelo Ministério da Saúde. A Controladoria Geral da União também foi para cima para poder investigar o que aconteceu. O fato é que era uma solução dada pelo governo federal e que acabou nas páginas policiais, né, Mona Lisa? Ótimo, Leandro, Renata e Caio, muito obrigada. Tá vendo quando a minha cabeça não funciona para lembrar? Todo mundo junto aqui, bota as cabeças para funcionarem juntos e a gente consegue, então, trazer a linha do tempo, o fio da meada e, claro, a apuração do momento também, que é fundamental. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.